so much for visiting us today. Thank you for having us. Ah, é? Bem, amiguinhos, se inscreve no canal. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! O BizuCast de hoje é o resumo. Vamos fazer sobre a resenha, o resumo sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu não sei se quem estiver vendo o vídeo tá invertida a câmera, acho que deve estar invertida a câmera, mas eu, como sei editar, vou desinverter. Ahá! Um mirror. Um mirror. Black Mirror. Black Mirror. Então isso também o que está acontecendo aqui, talvez aconteça, né, André? Não sei como vai ficar o produto final, mas vamos colocar o vídeo na íntegra da nossa live. Também estamos fazendo live. Estamos fazendo uma live. Para quem quiser assistir, entra no canal do YouTube Bino Sabe, você vai ver lá o resumo do livro, a nossa discussão, a nossa conversa. E aqui na versão podcast com trilha sonora, entradinhas e tudo mais que o YouTube não nos deixa colocar, porque tem um robô maldito que fica procurando qualquer traço. Então é isso. André. Diga, meu jovem. Para começar, então, a gente vai falar hoje de um livro que o título já é polêmico por si só, porque ele fala assim, a sutil arte de ligar o foda-se, né? Uma estratégia inusitada para uma vida melhor, do Mark Manson, um gringo, um americano, que escreveu esse livro. Então o título já é polêmico, né, André? Por que é polêmico? Porque parece que você vai ser uma pessoa ligando foda-se, uma pessoa indiferente com o mundo, né, Albino? Vai se desligar. Que vai estar cagando pra tudo. Vai estar cagando pra tudo, vai ser uma pessoa evoluída. Ou desevoluída ao ponto de não ligar pra nada. Exato, não cortar mais o cabelo, quem sabe. Deixar de cortar unha, não tomar trocar mais de roupa, banho. parar de tomar banho, parar de escovar os dentes. Né? Será que é isso que o livro fala? Acho que... Será? Igual o idiota no LinkedIn que eu uma vez quase gravei com ele, que ele fez uma live e ele falava assim, e aí, pessoal, vamos começar minha live aqui. Será que eu vou abrir e-mails hoje? Será? Tá bom. Mas então, esse não é o caso. Não é o caso? Então vamos lá para a primeira parte, André. Quem está seguindo no podcast vai ver essas diferenças do bloco e no vídeo vai ser uma coisa mais contínua. André, não é um recado para as pessoas largarem mão ou, sei lá, não é sociedade alternativa, não é nada hippie, não é nada punk rock, não tem nada a ver com isso, certo? Certo, mas é bom a gente deixar claro aqui no começo, né, que trata-se de um livro de autoajuda, né, Albino? Exato. Não é um livro empresarial, não é um livro punk rock, igual você falou, mas é um livro de autoajuda. Eu, infelizmente, fui enganado por você, né? Descobri durante a leitura, depois que já tinha lido metade. Fiquei pensando, será que esse livro de autoajuda? Eu tô lendo um livro de autoajuda? E no final, depois que eu li as, 170 páginas do livro, eu fui ver um resumo do Mark Manson. Aí lá dizia que ele é um escritor e tal, que escreve livros de autoajuda. Daí bem que eu percebi mesmo que eu tava sendo autoajudado, né? Mas eu quero destacar um negócio pra você que o próprio livro fala e uma entrevista dele também, que esse livro ele fez com o propósito de ser um livro anti-autoajuda, tá? E anti-coach. Anti-coach. Então é um livro que quebra barreiras aí, né? Quebra paradigmas. É um negócio meio pra quebrar esse negócio, porque acho que já começando a falar um pouco da essência do livro, ele vai contra essa ideia de positividade, que reina no processo de coach, reina nos livros de autoajuda, né? Então ele já começa com um recado assim terrível que tá escrito na lápide do Boronsky lá, né? Que é nem tente. Exato. Mas eu queria, já aproveitando essa introdução que você falou que o livro não trata-se, é um livro anti-coaching, e a gente leu um trechinho do livro que ele fala assim, este livro está pouco se fodendo para o alívio dos seus problemas ou da sua dor. Exato. É exatamente por isso que você vai perceber que o que está escrito aqui é a verdade. Então ele já deixa claro que o livro não é para aliviar os seus problemas, é para dar uma visão clara e crua e verdadeira, né? E bem franca. Eu acho que esse livro é um livro franco, como alguns outros aí que a gente já
já falou aqui nos nossos podcasts, né? Sim. A gente gosta de livros francos, não livros que fiquem enrolando e... E falando de conto da carochinha, né? Tipo, Isso, ai, direto respira ao ponto. fundo. Direto ao ponto. Que seja um remédio amargo, né? O livro Exato. é um baita de um remédio amargo, né? Ele não traz boas novas. Na verdade, ele puxa um pouco a nossa mente para um senso mais realista, né? Sim. E não é um realista pessimista, porque as pessoas olham realista com pessimismo. Mas realismo é aquilo que é o de fato, né? Eu acho que quem tem uma visão romântica das coisas e da vida fica um pouco chocado e não gosta desse livro, né? Fala assim, esse cara aí é pessimista, esse cara aí só vê as coisas ruins, um cara que só pensa negativo e ainda fala que pensar negativo é positivo, então é um livro para você dar uma analisada aí sem essa visão romântica, né? É como se ele fosse um freio de mão também, né, André? Porque a gente vem de tantas leituras, de orientação, de coisas que a gente assiste, que a gente escuta romantizada, né? Que vem com os recados de você consegue, você é um cara especial, faça a diferença no mundo, né? Isso é um livro que deixa bem claro. O comercial da Apple, né? Só loucos querem mudar o mundo. Então cria todo esse romantismo em volta de tudo, que existe já como se fosse uma consciência coletiva de que todos somos especiais, né? Esse livro dá um cavalo de pau nesse negócio. Ele puxa o freio de mão, vira o volante e... Você sabe como que dá cavalo de pau? Sei. Tá bom. Antes da gente partir para comentar o livro, só a gente não vai fazer um resumo aqui, um capítulo a capítulo, falando não é audiobook. sobre. Não é audiobook. Não é um áudio, não é um livro comentado. A gente vai. Não é resenha técnica. Não é resenha técnica. Eles não passaram pelo capítulo tal. Não, a gente lê o livro e a gente vai fazer discussões sobre os temas mais relevantes que ele abordou. E no fim a gente vai dar nosso veredito se vale ou não vale a pena você ler e o que a gente achou do livro, certo, André? Como você estava falando, voltando para o tema, você disse sobre a visão romântica de ser especial, né? O livro ele é muito bem escrito com palavras. O cara escreve bem e quem traduziu o livro para o português também colocou palavras, vamos dizer assim, cultas e tudo, né? Tá muito bem escrito o livro. Então, assim, ele tem uma mensagem, né? Depois que eu li o livro, você percebe que a mensagem que o livro passa, ela é curta, são poucas mensagens. Mas ele divaga bastante sobre cada mensagem, né? Então, chega a ter até uma certa barriga em algumas mensagens, Sim. né? Então, a nossa ideia aqui também é passar as mensagens, né? E não então, as barrigas. E não as barrigas. Então, o livro já começa... colocando de forma clara essa questão de que você não é uma pessoa especial. Exato. Né? E eu acho que quando ele traz a história do Boronsky lá, que a gente pode até abordar ou não sei se todo mundo conhece esse cara, é um ébrio, um cara que nunca deu certo em nada, que sempre se fudeu na vida, e alcoólatra. Tem até um filme que fala sobre esse cara aí que vivia falidaço por aí, bebendo, caído, vomitado nas ruas e tal. E de repente um dia ele só era escritor. Esses caras igual que fica lá na Praça Osório e fica vendendo poesia, sabe, pedacinho de papel por R$2. O cara fazia essas coisas. Só que um dia alguém achou esse cara e falou assim, cara, eu vou lançar seu livro. O cara explodiu. Pum! Né? Mas o Boronsky sempre soube o que fez parte da escrita dele, que tipo assim, cara, eu sempre fui eu. Só dei a sorte de dar certo. Não significa que algo que eu tenha feito tenha mudado isso. É até uma visão um pouco pessimista do Boronsky, mas ele pega isso como exemplo para deixar claro pra gente que existem muitas variáveis para atingir um determinado sucesso de grande magnitude. Não é só você querer estar preparado, também tem um quesinho de sorte, né? E a gente que fica eventualmente sofrendo por algo que não dá certo, acaba gastando parte do nosso tempo com sofrimento desnecessário. Porque a vida é cheia de sofrimentos. E você tem que escolher qual sofrimento você vai priorizar. É um pouco da filosofia do que ele quer trazer aqui. Então, começando lá um pouco, falando sobre alguns temas aí que ele coloca no livro, né? Ele coloca
um tema aí, chama Círculo Vicioso Infernal, né? O que seria o círculo vicioso infernal? Que todas as pessoas costumam entrar nesse círculo vicioso infernal. Por exemplo, ansiedade. Você vai ter que confrontar alguma pessoa com relação a algum problema, você precisa falar alguma coisa com uma pessoa e você fica com aquela ansiedade de encontrar aquela pessoa para poder falar, questionar. E isso te gera uma ansiedade. Essa ansiedade gera uma ansiedade por você estar ansioso. Porque você se julga, né, toda hora, fala assim, caraca, eu sei que estar ansioso não é bom, como que eu posso ser um cara tão ansioso, eu não tenho autocontrole. Aí o cara começa a ter, como você tá falando, um segundo nível de ansiedade, que é a ansiedade por ter ansiedade. Exato, e isso acontece com vários sentimentos, e depois, se vocês lembrarem do nosso episódio do BizuCast sobre o poder do agora, é aquela capacidade que o pensamento do ser humano tem de raciocinar em camadas, que a gente comentou muito, né? O ser humano consegue pensar sobre o que ele está pensando e se auto-julgar, né? Ele é o único ser que consegue fazer isso. Exato. Né? Então, esse círculo infernal vicioso aí, círculo vicioso infernal, ele é justamente esse auto-julgamento que você faz de estar sendo ansioso, e você fica ansioso por estar se julgando, e isso só põe você para baixo. Só te faz mal, só te põe mais para baixo. E qual é o grande ponto sobre esse círculo? Que nós somos seres incluídos num mundo onde tem muita merda, onde um monte de coisa dá errado, né? Existe a crença de que nós somos pessoas especiais, isso tudo é vendido desde a nossa infância. Filho, você pode conseguir tudo que você quiser, né? Tem lá lua de cristal, quem me faz sonhar? Faz de mim uma estrela que eu já sei brilhar. Então, assim, sabe, tem essa ideia de que as pessoas são fantásticas, mas na verdade, André, somos todos iguais, né? Aí o termo, assim, somos todos medíocres, porque a ideia é medíocre, é medianos. Somos medianos em um monte de coisas, André. Por exemplo, Sim. Nós temos um amigo em comum, que você está até mostrando no vídeo agora, que o cara toca violão, guitarra, de maneira maestra. Incrível, não é? Só que se você colocar ele, por exemplo, na frente de uma mesa de cirurgia para operar uma pessoa, ele não vai fazer nada, não é? Ele é até abaixo da média nisso. Se a gente colocar ele numa prova de corrida, talvez ele nem corra tão bem. Então o que acontece? O mundo é tão complexo, cheio de coisa, e tem tanta gente, nós somos, na grande maioria de todas as coisas, somos médios ou até abaixo da média. Né? É uma outra coisa. Isso o livro deixa claro que os atletas profissionais olímpicos, às vezes, são os caras que não têm cabeça, né? Que só fica treinando esporte, porque o tempo é limitado para todos. E todo mundo que é bom em alguma coisa é porque, isso ele também vai falar no livro, num outro capítulo, é porque teve muito tempo em cima daquilo, errou bastante, treinou bastante, então tomou o tempo dele com aquilo. Não dá tempo de fazer as outras coisas. Então, se ele é muito bom em algo, nas outras coisas ele é no mínimo mediano, ele não consegue ser bom em tudo. Isso é uma frase que todo mundo fala, ninguém é bom em tudo. Só que é aquela coisa do óbvio, né? É óbvio, mas o óbvio não é só porque é óbvio que a gente sabe, entendeu? A gente escuta isso, mas no fundo, a gente não acredita ou não sabe o que de fato significa que no fundo não somos bons em tudo. Na verdade, no fundo, podemos ser bom em uma ou outra coisa, né? Eu queria ler uma parte do livro depois, eu falei. Aí eu acho que esse é o primeiro ponto para deixar claro para todo mundo que nós não somos a Lua de Cristal, não somos a Xuxa, né? Que não tem esse negócio de eu sou especial. Aí a gente olha a mídias sociais, o mundo, dando destaque para as pessoas que são os outliers, que são os expoentes, certo? Sim. Aí você entra numa mídia social, eu escuto muitos amigos meus, André, colegas de trabalho, pessoas de vários círculos falando assim, ai amigo, tem uma hora que eu fico tão preocupado, eu fico tão para baixo, por quê? Cara, eu entro em rede social, todo mundo é feliz, menos eu. Né? Então você olha essa, mídias sociais, você acha que alguém, André, vai tirar uma selfie? Olha eu brigando com a minha esposa. Né? Olha aqui o oficial de justiça vindo me entregar a cobrança extrajudicial. Alguém tira Olha selfie. Meu olerite.
Olha o meu lerite. Olha a minha Alguém- dívida. Olha o boleto do carro que eu tô Isso. pagando. Alguém tira selfie, André, do extrato bancário? Da dívida Ninguém. que o cara... Então, assim, às vezes você olha uma foto, a gente tem até amigo em comum, que o cara faz cruzeiro na Europa com a família, o cara tem casa sobrado em tal lugar, tudo do zero. Mas, assim, você sabe a conta bancária do cara? Você sabe se ele dorme todo dia com a cabeça no travesseiro? Minha cama tá aqui atrás, aqui, ó. E ele tá preocupado com dívida? Você não sabe, né? Então, você olha o que está sobre a casca. Aí você se compara com as pessoas e acha que você está para trás, né? Aí Você sente o cocô do cavalo do bandido. Só que ele dizia assim, antigamente as pessoas ouviam isso e falavam assim, tá bom. E passava o dia, e pronto. Hoje em dia não, a gente fica se julgando. Então as duas coisas Se juntas. torturando na internet. Se torturando. Então assim, juntando com o que você tá falando, o que você falou antes ali, que o pessoal... o pessoal é na média. Todo mundo na grande parte das coisas está dentro da mediana, né? Aí o pessoal se compara com outros e entra num círculo vicioso de sofrimento, comparando-se com os outros e também se julgando. Puxa, olha só, todo mundo não tem ansiedade, só eu sou ansioso. Gente, esse é o recado, André, que alguém tem que ouvir de maneira muito textual. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, todo mundo tem tristeza. Eu não tô falando patologicamente, né, André? Vamos extinguir o pessoal patológico, porque são desequilíbrios químicos. Mas vamos dizer assim, uma tristeza profunda, toda hora se sentir mal, achar que você não manda bem, que até agora o que você faz não é bom, que teu emprego é repetitivo. Cara, a grande maioria das pessoas pensa igual. E em todos os níveis, André. Em todos os isso ele níveis. coloca, né? Todas as pessoas. Ele fala do Warren Buffett lá, né? Que é o bilionário lá, né? Que ele tem também tantos problemas quanto o mendigo, só a dimensão dos problemas que é diferente. Né? Ele traz até uma anedota muito interessante, uma história, né? Muito interessante de um rei muito famoso. Tem várias lá histórias. Da Ásia. Tem várias histórias. Um rei muito famoso na Índia, na verdade, então é um Shah, né? Que teve um filho e falou assim, olha, eu como sou um grande monarca poderoso, o meu filho eu vou proteger de todas as dores, de todos os sofrimentos. Ele vai ter tudo que ele quiser. Então ele foi mimado. Esse filho foi crescendo... Pra não sofrer de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Foi Tinha privado. tudo na mão. Tudo. André, tinha tudo na mão. Passou o tempo, esse cara cresceu e ele começou a ficar entediado com aquilo. E ele estava o quê? Sofrendo. Mesmo tendo tudo, ele estava sofrendo. Então o que ele fez? Ele saiu do palácio e foi viver a vida lá fora, né? Ele viu que a vida era diferente. Então ele volta pro castelo, se revolta com o pai. Ele passa fome. Não, aí antes ele se revolta com o pai e fala assim, você é o culpado pelo meu sofrimento. Você me tirou a vida de verdade. Eu vou agora viver. Aí ele abandona o título. Eu não sou mais príncipe, eu não sou nada. Eu vou viver lá na lama. Vou viver na doença, na fome. Aí o cara fica anos lá e ele fala assim, mas aqui também não tá a minha felicidade. Aqui é uma merda. Aqui é uma merda. É uma merda pior que lá até. Caralho, o que tá acontecendo? Esse romantismo do tipo, eu tenho que ir sofrer para conquistar e descobrir os segredos da vida e ter lições sobre a vida, vivendo nas ruas e comendo coisas ruins. Estragadas, ficando doente. Ficando doente. Quase aí morrendo de frio. Descobre que isso é uma merda. Né? Isso ele deixa claro que André, realmente tudo que você imagina que é uma merda, é uma merda. Exato. Né? E André, você pare pra pensar. As pessoas não fazem isso com seus empregos. O cara tá lá no emprego, igual o palácio lá, todo amarradinho e tal, o cara... Não, cara, eu não tô me sentindo realizado. O meu Ikigai não está sendo atingido. Qual é o meu propósito de vida? Daí vem esses papos frouxos, né? Isso eu já falei muito para pessoas mais novas que entram na empresa e se desmotivam e vêm falar que eu vou pedir a conta, vou pedir demissão porque não sou valorizado, eu não sei o quê. Daí você começa a falar, história. Pô, você tem um lugar, você faz o trabalho que, né, um trabalho legal, você não precisa fazer trabalho braçal, né? Você tá aqui no ar-condicionado, você tá com o seu computador novo, você tem todo o suporte, você tá aqui num laboratório, você não tá na produção com barulho. Tudo bem que tem gente que gosta, mas assim, faz a pessoa pensar um pouco, e mesmo assim a pessoa quer sempre achando que tá ruim. Ela porque ela faz igual livro, ela faz igual o príncipe. Isso, no livro ele fala sobre essa questão do ser humano ser programado
para estar sempre insatisfeito. Exato, isso tá no nosso DNA. Mas para fechar a história do príncipe, o que ele faz? Ele fica tão perplexo que lá ele vivia e nos dois mundos ele se sentiu em sofrimento, em tristeza, que ele vai para debaixo de uma árvore e fala assim: eu só vou sair debaixo dessa árvore aqui quando eu entender o que está acontecendo, quando eu tiver uma ideia. Aí, o que é essa história? É a do Buda, é do Siddhartha. O nome desse príncipe é Siddhartha, né? E o que é a história, o que roda em volta da filosofia budista? Que, inclusive, muitas pessoas, de maneiras, uma visão meio de sincretismo, acaba dizendo até que é a grande influência do cristianismo, né? O cristianismo e o budismo têm muitas coisas em comum, né? Alguns dizem que aqueles anos que Jesus ficou em peregrinação, em estudos, que ele estudou com grandes mestres, que talvez ele tivesse ido à Índia, vai saber. Mas vamos lá, não é sobre espiritualidade que a gente vai falar hoje. Mas qual que é o grande must lá do budismo? Que a vida é sofrimento, né? Só sofre quem vive. Inclusive tem alguns filósofos que dizem isso. Uma vez eu vi o Clóvis sendo indagado, Clóvis, o que é a vida? Ele falou, vida é sofrimento, porque antes de eu nascer, eu nunca sofri, não lembro de ter sofrido. E depois que eu morrer, tenho a certeza que não irei mais sofrer. Então vida é sofrimento. Então, o Buda e o budismo dizem assim, cara, você tem que aceitar, né, que a vida faz parte da vida sofrer. E aí que ele entra mais pro lado científico, André, que o André trouxe, que isso está programado no nosso DNA, sermos inconformados, né, André? E a gente se insatisfeitos. Então a gente fica num lugar, a gente já sempre quer mais, quer buscar alguma coisa nova. O ser humano é movido a isso. E ainda mais hoje em dia, a gente já falou em outros episódios também, que tem muitas opções, né? Tem sempre algo melhor, né? Tem sempre um celular melhor, uma casa maior, um carro melhor. Né? O livro também fala dessa questão das opções, que você sempre vai estar mais insatisfeito por ter muitas opções. Quando você faz a opção entre duas coisas, normalmente você se sente mais feliz com a decisão. Agora, quando tem 28 coisas e você escolhe uma, você fala assim, puta, será que foi a melhor coisa? Acho que não, acho que errei. Né? Então, assim, o livro tem várias lições nesse sentido aí. Né? E existe um interesse econômico em tudo isso, né, André? Porque se a gente não tivesse vivendo com tantas necessidades, a gente estaria movimentando a economia, não estaria, né? Eu me lembro quando eu era criança, acho que você também deve se lembrar, que o que a gente tinha de tecnológico dentro de uma casa, que era grande para diversão, era televisão, videocassete e um videogame. Não tinha nada demais, né? Hoje em dia você tem apps, você tem a TV 3D, você tem o VR, você tem mais de um casa videogame, casa inteligente, o computador que todo ano sai um novo processador, né? É isso. E tá embarcado nessa natureza humana de sempre estar insatisfeito e querer buscar algo sempre diferente. O próximo item que eu queria abordar aí já entra na sutil arte de ligar o foda-se, né? Então, já demonstrando que a diferença não é o que a gente falou no começo lá, que é não ligar para nada. Que as pessoas que não veem significado em nada, ele chama de psicopatas. Ele fala assim, que as pessoas que não ligam para nada, importam, né? não se importam com nada, é um psicopata. Então, assim, o que seria essa ligar o foda-se de forma sutil, né? Ele resume em 3 sutilezas aqui. Então, eu vou ler aqui a número 1. Ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade, né? Você quer falar um pouco aí sobre esse número 1, Robin? Esse daí eu entendo que é o seguinte, você precisa entender que o mundo é uma merda. Que você tem que escolher qual merda é mais relevante para você e qual merece a tua atenção, não é? Se você for ter que parar para pensar que tudo tem que ser perfeito, aí você tá ferrado, né? Então você tem que escolher o que é mais importante para ti. E de fato, André, a gente fica preocupado com muita coisa, cara. E esse negócio do ligar o foda-se é mais como escolher o que realmente eu vou me importar. E o resto, ligar o foda-se, né? Não dar tanta importância, falando de uma maneira um pouco menos rude, né? E uma coisa que eu vejo sobre esse dar importância é priorizar, né? E aí que eu vejo uma conexão com o poder do agora. Quando a gente fala assim, foca no agora, porque você tem muito pouca ação, André, sobre o que vai acontecer pra frente. E nenhuma pro que já aconteceu.
Quanto mais a gente focar no presente, talvez a gente tenha mais possibilidades para lidar com isso. Ele não fala de coisas temporais, mas ele fala, por exemplo, né? Você está numa empresa e você tem 3 indicadores e os 3 estão em ruínas, não adianta você sofrer com os 3. Você precisa focar qual deles é o mais importante, colocar energia naquele, e os outros você não vai deixar abandonado, mas não adianta você sofrer por aquilo que você não tem poder, né? Deu mudo, peraí. Desculpa. O segundo item aqui, Albino, seria a segunda sutileza, né? Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Então, aqui nesse caso, ele está falando para você dar valor para o que realmente importa. E que as pessoas que começam a implicar com qualquer coisa, com qualquer banalidade, é porque realmente elas não têm nada mais importante que aquilo. Né? Nesse momento, por exemplo, de pandemia que nós estamos vivendo, é uma hora muito importante para você. Você aprende a dar valor para o que realmente importa, né? Você vê o quão pequeno eram as coisas que aconteciam antes, sabendo que hoje nós estamos vivendo uma maluquice dessa, que todo mundo está ficando doente, as pessoas estão morrendo. Né? Ó, André, isso daí eu consigo ver de uma maneira muito interessante, assim. Quando a gente tá em aeroporto, não sei se na época que tu tava viajando mais, você percebia, quando a gente escuta aquela conversa de beira de embarque, de avião, no salão do embarque lá, que o pessoal fica aguardando, é muito comum a gente escutar a mesma conversa saindo de pessoas diferentes, mas é a mesma conversa, roboticamente a mesma conversa. Sempre é alguém que saiu de uma empresa e foi para outra, conversando com alguém que era conhecido de outra empresa. Claro, porque você tá no aeroporto, você acaba vendo todo mundo, certo? Nessa conversa, o cara Inclusive fala... eu já passei por isso. Você eu já também, deve ter encontrado alguém. Eu também. Aí o cara fala assim, não, cara, é que aqui na, sei lá, XPTO, o negócio é puxado, hein, cara? Pô, é puxado. Então, assim, é exatamente isso. A pessoa, ela não consegue olhar um espectro maior e ela acha que a realidade dela fica tão pequenininha, André, que acho que isso até o livro aborda. Quando você tem uma consciência estreita, você começa a se importar com coisas tão insignificantes, porque aquilo faz parte do teu universo. Então o cara tá preocupado. Nossa, cara, toda segunda-feira tem meeting não sei o quê. Puxa vida, hein? Tem reunião, meeting não sei o quê toda segunda. Não, lá, cara, as metas são arrojadas. Não, lá você não sabe. A reunião da manhã, ela é feita em pé. Tipo... Não, e fala assim, as metas são arrojadas. Tem alguma empresa no mundo que não tem meta arrojada. Então, assim, as pessoas não conseguem entender, cara, onde elas estão inseridas. É um nível de consciência baixo, sabe? E acho que também não faz questão de perceber. Sei, eu acho que é uma inconsciência. Não é assim, eu quero perceber os outros. Não. É que o cara sai de uma empresa, vai pra outra, a vida do cara, o mundo do cara é a empresa. E é isso que eu tenho como... cara, eu não tenho saco pra essas conversas. É a minha cruzada contra o workaholic. Albino, você não é workaholic? Cara, eu tenho com certeza o perfil de workaholic. Porque eu edito 2, 3 vídeos por semana. Eu faço podcast, gravo 1 ou 2 por semana, edito 3, 4 programas, tô sempre com ideia, tô lendo livro. Então, assim, uma coisa é ser empenhado. Agora, o workaholic, o cara que é viciado, não tem outra conversa. Tem gente que é filhoholic. Não sei se você já viu. Eu tinha uma amiga lá na SIG que ela falava assim, caraca, tem uma pessoa que eu conheço que ela só fala de filho. Só fala de filho. A cor do cocô da criança, o leite que agora ela toma, como é o sono. Não tem outra conversa. Eu acho que, cara... Tem pai que fica assim. Eu participo de um grupo de pais que tem uns pais que você percebe que o cara é assim. O cara só vive a paternidade. É um exagero, né? Porque assim, eu não tô falando que não é importante meus filhos, cara. Pode ter certeza que... Tem até pessoas que falam... Não é saudável. Que, brilha os olhos do Albino quando ele vai falar dos filhos dele. Claro, eu gosto dos meus filhos, porra. Agora, assim, eu não posso puxar uma conversa com o André, sei lá,
tô há 2 semanas sem falar com o André. Ô, André, pô, cara, meu filho fez cocô verde. Porra, não tem outro assunto pra falar, mano? Só tem o cocô da criança, o leite, a fralda. Porra, fala de outra coisa, entendeu? Então, pra mim, quando a pessoa não consegue ter a capacidade de entender aonde ela está inserida, André. O maior meio, entendeu? Então, a pessoa fica tão restrita à empresa, ao emprego que ela tem, é por isso que ela é workaholic, porque ela não tem capacidade. Ela dá importância para umas coisas, porque ela é workaholic, que as outras pessoas que não estão nessa mesma vibe aí, não falam assim, meu, foda-se. O cara tá falando, né? Nossa, que idiota. E eu acho que o livro Por isso que esse cara só vai se dar bem com pessoas que também são do mesmo jeito, né? Só que daí o que acontece? Vira uma disputinha pra falar quem que se ferra mais. Nossa, eu faço reunião até 2 da manhã. Eu faço até 4. Então assim, entendeu? Eu mando e-mails às 3h30 da manhã. Nossa, eu mando e-mail às 6 da manhã, todo dia eu acordo e eu mando e-mails. Eu faço natação às 3 da manhã. E depois eu mando e-mails. Nossa. Entendeu? É idiotice. E o livro fala... Isso eu acho legal. O livro fala que se você não começar a entender na sua vida que a sua vida é uma coisa muito mais ampla e o que é realmente importante, você vai achar que a reunião de merda que você participa, que as pessoas cagam na sua cabeça, que aquilo é um mundo, e não é. Então eu peguei como exemplo, por exemplo, tem gente, André, que faz parte de trabalho voluntário. Uhum. Então quando o cara estiver lá no meio daquela reunião e tá levando aquela gembrada, o cara pensa assim, o mundo é muito maior. Caraca, exato. Cara, sexta-feira eu vou levar sopa pra aqueles caras que morrem de fome. O cara diminui isso. Agora, quando o cara tem uma vida que ele acorda cedo, vai pra essa merda de reunião e ele sai de lá e vem pra casa pra dormir de novo, quando a reunião dá errado, o mundo do cara implodiu, André. O mundo do cara é do tamanho de uma azeitona. Então a gente tem que deixar nossos mundos um pouco maiores. Entender que existem outras coisas. Que é, inclusive, Albino, a terceira sutileza, que perceba, você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Que fala da questão das crianças. Quando a gente nasce, a gente dá importância para tudo. E isso eu vejo que os meus filhos têm 4 e 2 anos. Você, por exemplo, você levar um deles para tomar banho primeiro, tem horas que o outro surta que não foi o primeiro a ir tomar banho. Entendeu? Que é uma coisa que para você hoje, se você vai primeiro, o outro vai, é totalmente banal. Porque quando você é criança, você dá valor para pequenas coisas. E aí o mundo vai ficando maior e você começa a perceber que aquilo não é tão importante, né? Que o mais importante é o fato de não estressar os pais, por exemplo. Não, é incrível isso que você trouxe como exemplo da criança, porque para mim, a grande parte das pessoas são infantilizadas profissionalmente, né? Então elas vivem esse negócio. Até esses dias eu li um livro aqui, eu tava aqui no meu armário aqui, sobre técnicas de como... É um livro antigo falando e eu achei engraçado. Técnicas de como desenvolver e reter executivos. Dei pequenos mimos a eles, como vagas de garagem, não sei o quê. Então você para pra pensar, né, cara? Se um profissional é suscetível a não sair de uma empresa porque ele tem uma vaga de garagem, entende? Então, assim, para pensar, André, é como se esses caras fossem, na vida profissional, crianças, não muito diferentes dos seus filhos lá tomando banho. O cara tem que crescer e amadurecer profissionalmente, assim como ele também amadureceu fisicamente com o corpo dele, né? O cara tem que entender que ele vive numa sociedade, o que ele faz para a comunidade, a família dele, né? O emprego é uma das partes da vida dele, né? Quando você tem uma vida tão exprimida, apertada, a ponto de só te restar isso, fica difícil você não conseguir dar prioridade para outra coisa, porque no seu mundo não existe outra coisa. Exatamente. Então, afinal, para que serve esse livro? Né? Seria a próxima parte aqui, né? Antes disso, eu queria fazer uma provocação, que esse livro trouxe um insight para mim, que é uma coisa que eu já disse há um ou 2 podcasts atrás aí, antes de começar o Corona, que é um livro que eu quero escrever, André. E eu busco coautores. Se você quiser escrever junto comigo, a gente pode escrever esse livro. Que é assim, eu tenho notado que a gente tem uma dificuldade muito grande em perder. Muito grande. A gente está condicionado a ser os vencedores, a geração dos vencedores. Tudo a gente tem que ganhar. Até no para o ímpar. E eu acho que a gente deveria ser treinado a saber perder, mas saber perder genuinamente, sabe? Não
perder... Ele chama isso de epidemia de cegueira psicológica, Então, que faz as pessoas não enxergarem o que é normal, as coisas darem errado. Então, pra mim, isso tem muito a ver com essa técnica aí do aprender a perder. E se eu fosse deixar uma sugestão pra algumas pessoas, é assim, cara, pega uma coisa no ambiente controlado, claro, não vai lá na bolsa de valores, não vai apostar dinheiro no cavalo, né? Algo que não te gere um impacto negativo, mas, sei lá, instala um joguinho que é bem difícil e vai lá, joga e perde. E vê como que você se sente, né? Mas genuinamente olha pro teu sentimento e tenta constantemente conviver com isso sem abandonar o desafio. Porque perder e abrir mão e falar assim, também isso é uma merda, eu também desistir, isso aí mostra quanto que está a sua maturidade emocional é baixa. Que quando uma criança tá perdendo o jogo, o que ela fala? Eu nem queria ganhar mesmo. Não é? É Chaves puro, cara. Se você olhar Chaves e o Kiko, é exatamente isso. Exato. Você começa a perder, você fala assim, nem queria ganhar mesmo, nem gosto desse jogo. Então, assim, a vida é igual. Começa a dar um piripaque lá na empresa, essa empresa não é pra mim mesmo. Né? Ou então o casamento vai mal. Eu escolhi mal, vamos levar até onde dá, né? Então, assim, cara, tudo é assim. E a gente tem que saber conviver com esses altos e baixos, e é um recado que o livro traz, que é assim, a vida é uma merda, ela tá cheia de merdas, vai acontecer merda todo dia, André, todo dia vai ter uma merda, cara. Ele vai te ensinar a você se sentir confortável. Agora aceitando é a parte isso, que eu acho legal, ele fala assim, você se sentir confortável com toda a merda que a vida vai jogar na sua cara. Aí ele ainda bota um parênteses, e ainda vai rolar muita merda, pode acreditar. Ou seja... vai ter muita merda na vida, cara. Vai dar muito errado as coisas, mas também vai dar muito certo. Então você tem que se iluminar, né? De alguma forma, acordar e aprender a lidar com essas adversidades. E é aí que eu toco, que é uma coisa que o livro não diz, mas é a minha opinião, que a gente deveria ter academias para treinar situações ruins para as pessoas, entendeu? Porque se você for treinado só com situações boas, André, whatever, sabe? Joga um joguinho, cara, joga um FIFA, joga um Age of Empires no modo hard, sabe? Ninguém quer jogar no hard, né, cara? E por quê? Né? A pessoa tem que saber conviver. Hoje em dia continue infinito, né? Antes tinha, sei lá, continue, 3 fichas, né? 5 continues. Agora é infinito. Você morreu, você nasce no mesmo lugar que você morreu. É a geração save Antigamente, game. no Battletoads, no Nintendinho, você morria, sei lá na 50ª fase. Você voltava pro 1, cara. Exato. Então, assim, as nossas gerações e nós mesmos, já a partir da nossa, a gente não foi treinado a perder, né? Que é o que volta lá no começo do livro, quando ele falava assim, antigamente você se sentiu cocô do cavalo do bandido e você balançava os braços e ia pra roça, ia fazer um trabalho manual. E como que o trabalho manual, essas coisas edifica a tua cabeça, né? Porque você esvazia tuas preocupações e fica lá focado numa coisa manual que tu tá fazendo, e porque tá envolvendo um propósito aquilo que tu tá fazendo, né? Pintar um muro e tal. E como tudo que é mental, você não tem claro qual é o propósito que tu tá fazendo e você fica com aquela confusão na tua mente. E eu acho que a gente tem que se treinar, André, mais a perder. A saber perder, porque a vida tem esses altos e baixos. E toda vez que vier a merda, a gente fica muito tempo na fossa e demora pra se reabilitar, né? E eu nem digo reabilitar, a gente deveria aceitar. O livro fala isso muito fortemente, como você disse, que a gente tem que entender que vai ter isso todo dia. E se a gente não conseguir aceitar isso, a gente de fato vai ficar sempre na merda. E olha só que interessante, né? Que você ia avançar uma parte, mas para fechar esse raciocínio, é uma frase lá no começo que ele fala do fim desse ciclo maldito lá que a gente falou no primeiro bloco lá. Ciclo vicioso infernal. Isso. Cadê? Que é o paradoxo. Paradoxo. Aqui, ó. O desejo de ter mais experiências positivas é, em si, uma experiência negativa. E, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é, em si, uma experiência positiva. Por quê, né, André? Porque se você quer só ter experiências positivas, na sua cabeça, tudo que for experiência ruim é anomalia, tem um culpado, algo que não foi planejado, tem essa escolinha aí, né? Administração Lehman, do Paulo Lehmann lá,
o que é o Midas, né? Tudo que ele põe a mão vira ouro. E em si vira uma experiência negativa, porque quando vem as merdas e a gente vive num mundo normal, né, André? E as merdas vêm, aí você sempre fica mal. Agora, de maneira paradoxa, se você aceita a experiência do que vai acontecer de ruim, dizendo assim, cara, vai acontecer dias ruins, eu já estou preparado. E em si você tem uma experiência extremamente positiva, porque daí você já sabe que isso vai acontecer, você sabe lidar com aquilo. É, tudo uma questão também de expectativa, né? Você já tá esperando, né? Isso acontecer. Aí um outro tema que eu acho... Diga. Acho que só pra fechar isso que você falou, tem aquelas partes do livro que ele fala assim, que daí eu me lembro muito de faculdade, porque a gente estudou junto. Que ele provoca, assim, você já percebeu que quem às vezes caga muito por uma matéria ou não se empenha tanto, tira melhores notas do que aquele cara que sempre tá nervoso com as provas? É exatamente o que a gente vivia, André, não é verdade? Os caras ficavam loucos com a gente, e não é porque a gente não estudava. Nós estudávamos pra cacete. Só que a gente não tava estressado, né? Os caras entravam na prova, tipo assim, chorando, a gente tava lá confiante, tranquilo, entendeu? Porque a gente já tinha estudado. A gente já tinha sacado o negócio. Não precisava ficar sofrendo. Mas os caras ficavam sofrendo e ficavam, inclusive, cansados mentalmente pra ir pra prova. Aí os caras tiravam menos nota que a gente. Os caras ficavam loucos. Como é que esses caras... Eu não vejo esses caras estudar. Achava que era trapaça. Trapaça. Os caras tiram 9,8, 9,5. De onde que esses caras tiram essas notas, mano? Legal. O outro tema que eu queria falar aqui é quando ele coloca o personagem do Panda da Desilusão, né? Que ele acha que deveria ter um super-herói que falasse as verdades para as pessoas, né? Para dizer para as pessoas que ganhar dinheiro você vai se sentir bem, mas você talvez não conquiste o amor dos seus filhos. Se pergunta se você confia na sua esposa, se você precisa pensar para responder, é porque você não confia. O conceito de amizade não passa de constante tentativa de impressionar os outros. Então, assim, é um personagem que falaria as verdades, né? Para você na sua cara. Legal. O próximo item que eu queria falar é o conceito de felicidade que ele coloca no livro também, que daí vem a história que você contou do Buda aí. Mas a principal mensagem que é passada nessa questão da felicidade é que a felicidade é você resolver os problemas, que a vida é uma eterna geração de problemas e você resolvendo esses problemas. Então você tem que acostumar que quanto mais problemas você tiver e mais você ir resolvendo esses problemas, mais feliz você será. Se você não tiver problema nenhum, ficar se escondendo dos problemas, eu não vou gerar problemas. Eu não vou gravar o BizuCast hoje porque eu vou acabar dormindo tarde. Isso. Né? Daí amanhã cedo eu não vou fazer tal coisa, porque daí eu garanto tal coisa. Daí o que acontece? Você fez tudo isso e o pneu furou. E você foi atrasado fazer compra e o churrasco melou igual. E que os momentos mais épicos da sua vida são os momentos que você mais teve problema e como você saiu desses problemas e como você superou, né, Albino? Exatamente. E veja só, André, quando a gente fica bloqueado diante ao perigo, falta coragem pra gente, né? Escutem aí o BizuCast, valores, coragem. Não é ausência de medo, né? A gente não ficar parado diante disso. E os problemas, eles vão acontecer, e se a gente não esperar que eles ocorram, a gente vai se assustar sempre, igual a criancinha, que você faz assim, peekaboo, né? Achou! Ela toda hora se assusta achou de novo, ela acabou de ver que você estava atrás da mão, e ela continua se assustando. Então a gente tem que entender, né, André, que isso vai acontecer, e a gente tem que estar preparado para a situação de problema, e como você falou, são as grandes oportunidades de a gente se desenvolver. Inclusive em japonês, a palavra problema e a palavra oportunidade é a mesma palavra. Eles veem que o problema é sempre uma oportunidade. Até soa mais positivo, né? Sim. O próximo item que eu queria abordar aqui, não sei se você tem algum outro aí, é a questão dos sentimentos, que é uma parte que me chamou bastante atenção no livro. Não é um plot twist, mas é uma brincadeirinha legal, que ele está falando com relação aos sentimentos, que os sentimentos são sensores que o ser humano tem,
para identificar, por exemplo, problemas, né? Os limites. Por exemplo, a dor, né? Você bota a mão no fogo, você se queima. Então, para Isso. te alertar que você não pode botar a mão no fogo. Isso. E a questão da dor psicológica é a mesma coisa. E aí, o jeito que as pessoas botam a culpa nos sentimentos para tomar atitudes. Né? Ele julga isso, ele fala que não é legal você sempre estar dando justificativas por coisas que você fez porque você agiu pelo sentimento. Então, até gostaria de ler esse trecho aqui, ó. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Aí, entre aspas, abre aspas. Eu quebrei seu para-brisa, mas foi porque eu estava com ódio, não pude evitar. Eu larguei a faculdade, me mudei para o Alasca, porque senti que era o certo a fazer. Aí é que diz, tomar decisões com base apenas no que seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos. Cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorros fazem? Cagam no tapete. Ou seja, ele passa essa mensagem que você fazer tudo pelo coração, às vezes pode dar, não é o mais correto, né? E com certeza não é, André. E eu acho que é uma questão de maturidade. Isso é uma coisa que eu hoje o dia inteiro eu tava conversando disso. A gente tava numa reunião aqui falando sobre, lá na empresa, sobre avaliação de desempenho. E às vezes a gente entra em alguma outra pessoa e a gente acaba falando sobre esse tema, né? Mas o que é maturidade, né, André? O que é a pessoa ser mais madura, né? De fato, né? Quanto ela tá preparada para sentir essas adversidades e não pirar, né, André? E eu acho que uma criança de 3 anos, quando ela é puro sentimento, ela é imprevisível, né? E às vezes pode soar ser frio. A gente volta até naquele tema igualzinho do Poder do Agora, quando a gente falou assim, pô, mas isso não vai deixar o cara meio frio, meio robótico? Mas eu acho que não, né, André? Quando você dá a voz pro racional, mais uma vez a razão se encontra, né? Se você racionalmente enxerga o mundo como um grande mar de merda que sempre vai te provocar aflições e dores, né? Que aí a gente volta para a ideia do Buda, né? O mundo tá cheio de oportunidade de sofrimento, mas cabe a nós nos entregarmos a esse sofrimento ou senti-los e não deixar que ele nos controle, né? Então, assim, alguém pode agora entrar aqui em casa e, sei lá, me fazer mal pra minha família. André, não está sob o meu poder isso, entendeu? Isso. Se eu vou ficar tentando prever isso, eu vou entrar numa paranoia sem fim. Eu vou colocar câmera no farpado, vou comprar uma arma. Vai dar transtorno. Como é que chama? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E as pessoas vivem isso, André, em outras dimensões. No trabalho, no comércio que ele tem, com o relacionamento que ele tem. Ele tá tentando blindar o sistema para que ele não tenha falhas. Mas não existe isso, cara. Não existe isso. Não existe esse arquiteto perfeito que você vai fazer tudo que nunca vai nada dar errado. Nem o cara que projeta a máquina, ele projeta os limites da máquina. Tudo tem limites, né? Esse livro ele faz com que você evolua como pessoa e seja mais resistente, igual você falou, você ter mais força para entender que o sofrimento, os problemas, os riscos que a gente corre são normais e que todo mundo corre. Todo mundo tem as dificuldades, todo mundo tem que resolver problemas. E esse show de felicidade nas redes sociais, ele não é real, ele é ilusório, né? Então... E André, assim, cabe a nós decidirmos se a gente vai se entregar nesse mar de sofrimento e vai se jogar no chão, que nem o Kiko fazia lá. O Kiko o que a gente vai fazer com isso? Uhum. O Kiko se afogando na água, André. No episódio de Acapulco. Lembra? Tava no raso, cara. Era só ele ficar de pé. Então é igual, cara. A gente fica deitado e fica... É aquele cara do aeroporto que vive falando que a empresa dele, o bicho tá pegando. O dia que ele for mandado embora, o mundo dele acabou.
Porque o mundo dele é só empresa. O cara que é workaholic, o dia que a empresa falar pra ele assim, valor, meu amigo, ou então ele se aposentar, o cara vai entrar numa depressão e vai morrer em 2 anos. O cara não faz nada da vida dele, cara. O cara é chato, é um cara chato. Ele não se aguenta. Vamos entrar aqui no personagem que vai ficar famoso aqui, que é o Jimmy, que é o capítulo do filme que fala justamente sobre você não ser especial, né? Ninguém é especial, né? E aí ele coloca que o Jimmy era um cara que conhecia todo mundo, que tinha como é que é? Influência política, sabia tudo, tinha os melhores carros, estava nas melhores restaurantes, nos melhores lugares, né? E aí ele demonstra que no fundo não passava de um cara parasita, né? Um vazio, né? Que só falava mentiras e que acreditava nas próprias mentiras. Então, assim, a mensagem que ele quer passar é que quando você vê os Jimmys por aí, para você não levar tão a sério, né? Exato. Porque, até assim, fala nessa parte do livro sobre os life coaches, enfim. Porque em essência é exatamente isso, André, porque se esse cara que tá fazendo essa disseminação de imagens, de posturas, ele é o primeiro afetado, André. Senão ele não estaria fazendo isso. Não sei se você concorda, né? O cara bota a cabeça no travesseiro, deve ser uma merda total, né, cara? Eu imagino que não é nada sustentável, né? Você nem Facebook tem. Então você já deve até saber, nem Instagram, nem Facebook você tem. Eu tenho até hoje, assim, contato com família e para divulgar o podcast, tá? Porque, assim, se você fica 15, 20 minutos navegando aquele feed, você entra num mundo paralelo, cara. O teu cérebro desliga e vai para um outro universo. Teu referencial de realidade muda. Inclusive, até na pandemia, o pessoal deve estar postando as fotos das viagens que foram para a Europa no passado, sei lá. André, o que é essa merda de TBT? Ai, volta quinta, não sei o quê. Isso é uma idiotice, cara. Tem pra pessoas... mostrar que, tipo, fez algo André, que os outros não fizeram. Tem gente que, vou te falar, tem uma menina lá que ela só tira foto assim, ó. A cara assim, ó. E malhando no CrossFit. Os caras do podcast não viram, né? O podcast não tá escutando. O Billy tá mostrando os dentes, fazendo uma careta meio sorridente. A menina faz a mesma cara sempre. Sorriso amarelo. Um sorrisão amarelo, com um topzinho, short bem colado, virandinho de lado, assim. CrossFit. Ela só tira... Dentes da Globo. Ela só põe essa porra dessa foto, mano. Então essa pessoa é exatamente igual. Pare de publicar, todo dia você publica a mesma coisa. Eu vou te ensinar por um robô que faz isso daí pra você e você não precisa nem entrar mais lá. E se você não gostou, eu não me importo. I don't care. Você é idiota? É isso que eu tô querendo dizer. É os Jimmys. É os Jimmys. Gente arrogante exala autoconfiança em níveis irreais. Isso pode ser atraente para os outros, pelo menos por um tempo. Devo admitir que, apesar de todas as atrapalhadas, Jimmy era uma boa companhia para sair. Você se sentia indestrutível perto dele. Enfim, é um personagem a mais aí. Então tem o Círculo Vicioso Infernal, o Panda, o Jimmy. Ele vai colocando alguns temas assim O livro faz essa barriga com esses exemplos, mas eu acho que a gente pode, já no próximo bloco, entrar nas conclusões. O que a gente achou do livro, né, André? Sim, né? Porque depois que ele fala dos sentimentos ali, que a vida é a resolução de problemas, você criar essa expectativa, essa força, entender que o mundo é uma merda mesmo e que você tem que se acostumar com isso e dar foco no que realmente importa. Ele vai só falando sobre isso repetidas vezes, colocando muitas histórias. Que mais que eu gostaria de colocar aqui, Albino? Acho que é isso, cara. Depois vamos pro fim. Questão das escolhas, igual eu falei, começa a ficar um pouco repetitivo. Uma coisa que é importante a gente falar, que o livro coloca bastante, é você se tornar responsável pelas coisas, né? Ter responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Muitas pessoas colocam muito a culpa nos outros, né? Do que aconteceu e a partir do momento que se você se torna responsável por tudo o que acontece na sua vida,
ele fala que é melhor, né? É importante colocar que tudo que a gente está falando é o que o livro fala, não somos seres perfeitos que fazemos tudo que o livro está falando, né? Porque às vezes pode parecer, né? Nossa, são imbatíveis. Imbatíveis. Os Jimmys. Os Jimmys, exato. Vamos lá, então. André, pra gente começar a encerrar a nossa conversa aqui, vamos falar do que a gente achou do livro e se a gente recomenda, né? Então, eu acho que a gente pode dividir tanto dentro do que o livro aborda como ensinamento, como também a gente pode avaliar a obra em si, porque, querendo ou não, é um livro que tem uma capinha, tem páginas, tem um autor, né? Então, ele pode até trazer... E é um livro, assim, tem bastante conteúdo, bastante páginas, né? Reflexões, traz bastante histórias, traz bastante autores, né? Ele faz muitas citações no livro. Até eu queria colocar mais uma aqui que eu passei batida, Bino, que é sobre a lei de Parkinson, que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua conclusão, que é aquela questão de quanto mais tempo você tem para entregar alguma coisa, mais o trabalho fica cada vez maior. E a questão da identidade, que eu acho que eu achei muito legal, que é a lei da evasão de Mason. Quando alguma coisa ameaça a sua identidade, você vai evitar. Então, você se arriscar, por exemplo, a fazer um show de rock, vai ameaçar a sua identidade, porque você, no caso, na primeira vez que você vai lá tocar, você não é um rockstar, né? Então, por isso a dificuldade nas primeiras vezes que você vai enfrentar alguns desafios, porque aquele não é você nunca passou por aquilo, né? Então, eu achei esse trecho do livro muito legal, essa lei de Manson aí. É legal. Que é o que realmente acontece, né? E o que nos empurra a ter que ter uma postura um pouco conservativa das coisas, né? O ser humano tem essa natureza de ser contra mudanças, né? Nós não gostamos que mudem as coisas. A gente gosta de criar essas zonas de conforto para nós. Bom, que aí, só para concluir tudo isso, por que ele traz essa questão? Para dizer que fracassar é seguir em frente. Exato. Então, assim, você tem que enfrentar as coisas sabendo que vai dar merda, que você vai errar, que você vai fracassar e que isso é normal. E isso vai te fazer crescer e que você vai chegar num objetivo maior graças ao número de fracassos que você teve. Isso eu acho legal porque tem vários ensinamentos aí que diz que se você não perde, você não aprende, né? Isso até no jiu-jitsu você tem bem claro como filosofia, né? Um dia você ganha, outro dia você aprende, você jamais perde. É uma coisa da filosofia oriental que está dentro do jiu-jitsu, né? E toda vez que você tem adversidade, você tem oportunidade de se desenvolver. Então isso é tão óbvio, só que a gente não sente isso com sinceridade no coração. O livro traz essas reflexões, então é uma ótima leitura. É um livro fácil de ler, rápido, muito bem escrito, com várias citações, né? E ele aborda, sim, uma ótima ideia, é um clickbait, né? Porque quando tem essa capa escrita aqui, todo mundo quer entrar para ver. Acha que vai ter alguma coisa fantástica, mas no fundo agora um pouco de crítica, que a gente vai começar a meter pau no livro. Independente do que a gente vai meter pau, é bom. O ensinamento é ótimo. Você precisa comprar o livro? Você precisa comprar o livro? É legal, se você quiser ler, leia. Mas assim, se você ouvir a parte 1 do nosso podcast, você já não precisa mais nem ouvir o resto do podcast, quanto mais comprar o livro. Por quê? Esse cara aqui é um Zé Ruela, ele não sabe bosta nenhuma. Ele é um bom escritor, mas é um blogueiro. É um blogueiro te ensinando coisas sobre a vida. Olha que merda que a gente tá, André. Um blogueiro te ensinando coisas sobre a vida. Então é um livrozinho que o cara parece teve uma ideia. Parece que é um filósofo, é o Cortella. Você viu que ele fala qual é a sua obra numa hora no livro? Lá, eu lembrei do Cortella. Será que o Cortella copiou ele? Acho que não, cara. Mas pra ser o contrário. Qual é a sua obra? Qual é a tua obra? E assim, pra mim, no final das contas, esse cara aqui, ele é um grande de um charlatão. Um malandrops, que teve uma grande ideia. Cara, fazer um livro meio anti-coach. Foi a primeira boa ideia dele. Fazer uma coisa meio contra a positividade. Vou escolher um título de arrasar. Arte igual você falou, clickbait, que é clickbait. Clicar, meio que achando que vai ter um negócio lá dentro, não vai ter. Sensacionalista. Eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas, o cara é best-seller, 7 milhões, 50 milhões, sei lá, de vendas de livro.
Por quê? Porque a maioria das pessoas que compram são pessoas que são desanimadas, que são, sabe, aqueles caras... Não, e vou tipo te assim, dizer, "Se é um foda livro mesmo." óbvio, né? É um livro totalmente óbvio, que o cara pega várias citações, igual eu falei. Às vezes ele até nem escreveu tanto, ele cita muito tantas pouco dele. coisas, É muito pouco dele. É. E no final eu achei que também, assim, durante todo o livro, eu acho que ele enche um pouco de linguiça. Ele não tem muita mensagem para passar. Então, a questão de ligar o foda-se, ele realmente não ensina como faz, como você realmente dá foco. Não. Então, assim, o título tá totalmente desfocado do conteúdo do livro. O livro tá mais bem autoajuda, meio falando sobre o que é a vida, o sofrimento da vida. André, até a página 30, que é o capítulo 1, ele já passa a ideia completa do livro. O resto do livro, até a página 218, é aquela história de ficar martelando o negócio para dar tempo do cara raciocinar. Mas assim... E depois ele entra até numa questão de inspiração, motivação, que não tem nada a ver com foda-se mais, né? Aí ele fala da viagem que ele visitou 55 países, que ele comeu todo mundo. Aquela hora que ele fala que ele bebeu bastante, bebeu de tudo, morou na Rússia, cada dia ele tava com uma mulher. Tipo, aí ele pirou, aí acabou com o livro, na verdade. Porque assim, ó, o livro começa... Mas por que, André? Hype. Porque é um blogueiro, Deixa eu só falar meu sentimento aqui. O livro começa num hype até a página 30, de tipo, pô, que legal, cara. O cara tá tirando conclusões realmente sobre a vida, é isso mesmo. As mídias sociais, você dá valor porque realmente importa, meio que igual a última grande lição que a gente falou aqui. Ensina-me, mestre, agora, né? Ensina-me, mestre. Agora você vai me falar como fazer para ser uma pessoa evoluída e iluminada aí, ó, e tal. De repente, bomba de fumaça. Fala, não, é isso aí mesmo, é isso aí. Como é que é o João Kleber do livro, né? Para. Agora ele vai falar o grande segredo. Ele vai falar e fica até o final, e aí no final não fala nada sobre as viagens que ele fez, sobre a inspiração, motivação, e o livro acaba ele pulando no penhasco lá, ficando em pé no penhasco lá no Cabo da Boa Esperança lá, né? O livro acaba do nada, cara. Mas por quê? Sabe por quê? Porque o livro acabou na página 30. Não, eu acho que ele pegou a receita de bolo, começou a colocar devaneios, Por quê? Porque não é um psiquiatra falando com você. Não é um psicólogo falando com você. Não é um filósofo também. Não é um filósofo. Não é um pensador. Ele quis ir pra esse lado e aí eu acho que ele meio que se perdeu. Faltou cartucho. Faltou insumo. Entendeu? Até a página 30 foi o blogzinho de merda que ele faz. A partir da frente, precisava de know-how pra ser escritor e o cara não é. Aí ficou essa merda. Uma merda de livro. Não compre. Mais um, né? Você que vai escutar um episódio do filme O Poço, que a gente fala pra não assistir aquela merda daquele filme. Eu tenho um outro filme, Albino, que eu digo pra você não assistir, que é O Milagre da Cela 7. Também mas, André, nós temos que gravar, não quero agora adiantar. Eu também penso a mesma coisa que você, tá? Mas assim, língua, garrafas, o cara faz uma cara assim... Você assistiu essa bosta, cara? Tive que assistir, né? Porra, cara, você tá louco. Mas é forçado demais, cara. É forçado demais. Aí você não sabe a pira. Eu não quero adiantar o podcast, mas tem uma pira... nós vamos gravar? Vamos ter que fazer, porque eu ia te convidar a fazer isso, já que você falou, mas não vamos misturar os temas aqui. Vamos fechar esse livro aqui. Então é o seguinte, não compra essa merda. Esse livro aqui, tá vendo o vídeo? É uma bosta de um livro. Até a página 30 você está satisfeito com o livro, tá? Sim. Foi o que me motivou até o final. Eu falei assim, não, ele vai voltar para aquela mensagem inicial, que é legal, vai explicar. Mas ele não explica e acaba o livro. Esquece. E se você falou assim, o Albino não podia ter dito isso, eu não me importo. I don't care. Foda-se, ó. Foda-se. O livro é uma merda. O conceito que ele ensina até a página 30 é muito legal. A partir daí, cara, então você escuta o podcast até a nossa parte 1. Você não precisa nem ouvir esse podcast inteiro. Só baixa, né, Albino? Só baixa. Faz o download. Curte, compartilha com um amiguinho. Se inscreve no canal aqui embaixo. Cara,
Porque, assim, o ensinamento geral é esse, André. O restante do livro é uma puta de uma perda de tempo. E por quê? Porque foi um cara sem insumos pra escrever. O cara não tinha nada do que suas experiências, se você suas for ver, experiências frívolas de se um você for ver, blogueiro sem conteúdo. a gente podia ter falado sobre esse tema sem falar do livro, né? A gente poderia ter falado desse tema sem falar do livro. Exatamente. Talvez a gente um dia chegasse a essas A gente conclusões. podia fazer esse tipo de coisa um dia, uns programas assim, né? Tipo, O quê? vamos falar sobre o livro tal, e a gente nem lê, a gente faz. Pode ser. Vamos tentar. Depois a gente lê e faz o outro episódio. Cara, não é que a gente tava certo, cara. Vamos tentar. Vamos programar então. A gente vai escolher um livro. Tá bom. Vamos ler até a página 10, pode ser? Tá bom. A gente vai ler até a página 10, a gente vai gravar um episódio, aí depois a gente lê até o final e grava a parte 2. Grava de novo, dizendo é o fim. Só que a gente vai escolher um tema desse tipo. Da vida, valorização da vida. Eu tenho uma foco. ideia de um livro, eu não sei o que você acha, que chama Mindset. É um livro que tá aí na... Nossa, esse é fácil pra gente falar. Podemos começar agora o podcast, não precisa nem ler essa porra. Não, mas é aquele do hiperfoco. Hiperfoco. Eu ia falar hiperfoco já. Tá vendo? Já acertei a palavra. Então tá marcado, é esse aí que nós vamos gravar. Então quem escuta o podcast, o BizuCast, aguarda aí que nós vamos fazer esse Mindset parte 1, parte 2. A parte 1 a gente vai fazer o nosso trabalho de futurólogo. Usar a nossa mente pra ver se é lógico. E depois a gente confirma isso. Beleza, André? Isso aí, beleza, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, André, pela gravação. Quem nos escuta pelo YouTube, muito obrigado. Quem nos escuta pelo BizuCast também, muito obrigado, né, André? Obrigado. E se você tiver algum comentário para fazer aí, manda um e-mail para bizucast@gmail.com. Com sugestões, inclusive, de outras pautas. Algum livro que você gostaria que a gente lesse, desse a nossa opinião, a gente tá topando qualquer coisa. Uhum. Nessa quarentena nós estamos gravando muitos episódios aí, né? Tá bem legal. Estamos sim, é verdade. Então, Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.